Hoje temos uma palavra muito poderosa e eu acredito que chegou o tempo de realmente ouvirmos essa ministração, porque vai fazer todo o sentido pelo que nós estamos vivendo hoje. E hoje eu gostaria de compartilhar com os amados um tema que diz a escolha, né? Nós nos questionamos e entendemos qual a escolha devemos fazer na nossa vida com o Senhor, para que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus. Existe na nossa frente algo e existe dentro de nós uma decisão. Essa decisão, que é uma escolha, vai ter uma consequência, sim ou não? Independente da escolha que tu fizer, independente da escolha, teremos uma consequência. Amados, esse é um dos temas assim que me chamou muito a atenção e foi no domingo, estávamos no altar, e naquele momento que a bispa Luciane estava pregando, compartilhando, naquele momento, amados, algo falou assim muito forte: tudo na nossa vida depende de uma escolha. E você decide o que você vai fazer hoje para ter um resultado amanhã. Então eu gostaria de compartilhar, amados, a escolha é um presente de Deus, é uma grande oportunidade de mostrar o seu amor. Sim ou não? Então, olha só, a escolha é um presente que Deus te deu. Porque nós não deveríamos nem ter uma escolha. Nem éramos para nós estarmos aqui por causa dos nossos pecados. O que a palavra de Deus diz? Que por causa dos nossos pecados nós já somos destituídos da glória de Deus. Amados, se a graça não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui hoje. Mas de repente ele te dá um amor, ele te dá a graça. E qual é a graça? O poder da escolha. Amados, existe diferença entre falar de livre-arbítrio e falar de escolha. Amém? Nós já falamos em outras ocasiões sobre o livre-arbítrio. Os únicos seres que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva. Dali para frente, todos já estamos direcionados ao inferno, infelizmente. Mas hoje nós temos a escolha. A escolha. E eu quero falar rapidamente o que aconteceu em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz: mas o Senhor Deus lhe deu ordem, coma à vontade do fruto de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Em outras traduções, certamente morrerás. Amados, aqui nós estamos vendo que o Senhor fez Adão e Eva com a imagem e semelhança e deu um poder a Adão e Eva, para que eles fossem livres nas suas escolhas. Olha que poderoso isso. E no meio do jardim, ali estavam o conhecimento do bem da árvore, do mal, e tinha outra árvore chamada a árvore da vida. E nesse momento, foi depositado em Adão e Eva o poder da escolha, e onde eles poderiam escolher a quem eles deveriam se debruçar, se inclinar, em outras palavras, a amar. Então veja o que aconteceu. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Isso foi um diálogo que a serpente teve com Adão e Eva, trazendo a dúvida no coração dela. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma escolha foi feita. Uma decisão foi tomada. Veja comigo, amados. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Hoje nós só vamos abordar de um tema, e só vamos fixar num tema. Houve aqui uma decisão de Eva. Houve aqui uma escolha. Então veja, amados, que essa escolha, ela trouxe uma consequência. Tudo que nós estamos fazendo hoje vai nos trazer uma consequência, talvez agora, talvez amanhã. Mas eu quero dizer que a escolha de Eva e de Adão trouxe um grande mal-estar. E eu vou ler para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 23, verso 24, diz: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Diga assim comigo: por causa da má escolha, houve uma consequência. Amados, você está aqui nos ouvindo hoje, porque Deus vai apresentar uma escolha para a gente. Mas pior que dar uma escolha, ele vai te dar o poder da escolha.
Olha como o Espírito Santo vai nos conduzir e está nos conduzindo como filhos de Deus neste tempo presente. E fez com que ele... Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem no lado leste do jardim, pôs os querubins de uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Amados, aqui estamos lendo claramente, pastor Irene, que houve uma consequência por causa de uma simples escolha. Amados, olha que terrível é isso. Uma simples escolha acarretou em toda a humanidade. Satanás sabe que a desobediência mata o Filho de Deus. Então, o que é que Satanás quer fazer? Quer que eu e você desobedeçamos a palavra de Deus. Ele não pode te tocar, ele não pode te matar, mas ele pode fazer uma coisa, que é por intermédio da tua decisão. Se você desobedecer, ele conquistou, ele conseguiu o que ele queria, sem te tocar. Então Satanás é astuto. Como que ele poderia fazer Adão e Eva morrerem? Tinha que fazer desobedecer. Mas a escolha estava sobre Eva, a escolha estava sobre Adão. Mas mesmo assim, Satanás sabe muito bem como investir. Eu pergunto, será que Satanás conhece as suas fraquezas? Será que Satanás sabe tudo o que você passou de lá para cá até o exato momento? Satanás sabe tudo como você é. Ele não sabe o que você pensa, ele não sabe o que você sente, mas ele conhece de capa a capa até esse momento. Então a única coisa que ele quer fazer é lançar em nosso coração a dúvida, para que a gente, na hora de tomar uma escolha e tomar uma decisão, podemos fazer errado. Amados, eu quero ser um pouquinho mais rápido aqui, porque apesar dessa ministração ser um pouco curta, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir a algo muito sério. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós estamos vendo aqui? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a decisão por uma escolha errada é a morte. João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que toma uma decisão errada é escravo das consequências. Eu traduzi aqui, mas vamos ler o versículo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras traduções, é escravo daquele pecado. Em outras palavras, Paulo, muito obrigado por você ter vindo, meu amado. Em outras palavras, quando você toma uma decisão, aquela escolha, no momento que você tomar aquela decisão, eu quero dizer, é como se você fosse colocar sua mão em uma algema. Se você vai tomar a decisão errada, aquela algema prende você e agora a partir dali você é escravo daquela decisão. Amados, mas por que nós estamos falando de decisão hoje? Veja comigo, por causa da desobediência teve terríveis consequências. Miqueias 7,13 está falando que o pecado lá de Adão e Eva, olha o que aconteceu com o mundo, mas a terra será desolada. Amados, a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Amados, hoje nós estamos aqui sendo confrontados que tudo que Deus vai fazer a partir de agora, sabe o que é? Por incrível que pareça, ele vai te deixar tomar decisões sozinho. Vou falar diferente agora, Vitor. Deus ele vai olhar para você e vai falar assim como aconteceu com Adão e Eva, tinha o sim e o não, tinha o bem e o mal, ele vai colocar de bandeja na nossa frente. Como se fosse, eu quero ver agora o teu amor. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Todos os dias, Deus vai nos dar a oportunidade de escolher uma porta. Ou você acha que não existe uma porta para decisões? Ou você acha que não terá duas escolhas? Ah, não, Deus vai colocar no seu caminho só coisa certa? Não, amados. Deus vai colocar no nosso caminho sempre dois caminhos. Para que você, com a sua consciência, para que eu, com a minha consciência, Vitor, tome uma decisão. Toda escolha é uma grande oportunidade de mostrar algo, amados. Toda escolha terá uma consequência. Aquela geração escolheu a desobediência. Veja comigo, a destruição de Sodoma e Gomorra. O que eles escolheram para ser destruídos?
Qual foram antecipadamente? Qual foi o problema? Será que Sodoma... Porque, amados, não sei com você, mas toda vez quando fala da palavra Sodoma e Gomorra, não veio algo bom. Até o nome hoje é pesado. Quando fala Sodoma e Gomorra, já vem tudo na mente. Só vem pecado na mente. Uma decisão daqueles homens, veja comigo, porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, nem herança do reino de Cristo de Deus, perdão, tem herança do reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Amados, nessa geração, nessa época, houve uma desobediência. Houve uma escolha pelo pecado. E automaticamente, houve o quê? Inflamou a ira do Senhor. Veja comigo, as escolhas destes homens foram... Quais foram as escolhas destes homens? Primeiro, pecados graves. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída devido à sua grande maldade e pecados, que se tornaram insuportáveis perante o Senhor. Insuportáveis na presença do Senhor. Amados, se naquela época aqueles pecados já foram insuportáveis na presença do Senhor, como será hoje? E o que eles pecaram? Nada novo, amados. Nada novo. Veja, imoralidade sexual. Um dos principais pecados de Sodoma foi a imoralidade sexual, incluindo a homossexualidade e o estupro. Amados, isso é novo. Outro pecado, violência e injustiça. A cidade também era conhecida por sua violência e injustiça, não ajudando os pobres e necessitados. Está subindo nas narinas do Senhor. Está causando nele a ira. Arrogância e desprezo. Os habitantes de Sodoma eram arrogantes, desprezavam os outros, especialmente os pobres e necessitados. Aqui houve um outro detalhe a respeito dessa arrogância, mas eles eram tão arrogantes. Eles eram como se fosse um país rico, porque eles eram. Eles eram um país de pessoas gananciosas. O que estava no coração daquele povo era realmente as escolhas deles. E por causa disso, amados, o povo foi destruído. O povo de Sodoma fizeram escolhas. Olha só, Gênesis capítulo 13, 3 diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 18, 20 e 21, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que ele tem feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Amados, verdadeiramente, as escolhas daqueles homens chegaram à presença do Senhor. Gênesis capítulo 19, versículo 24 diz: então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Hoje, amados, eu tenho a oportunidade de fazer uma escolha. Hoje eu decido. Mas vamos imaginar, quantos aqui já receberam Jesus? Quantos aqui já decidiram por Jesus? Todos nós. Acredito que a maioria, 99% dos que estão aqui hoje, dos que estão ouvindo, talvez todos aqui tenham tomado uma decisão. Mas a pergunta, amados, agora é diferente. Observa que o Senhor vai dar sempre duas escolhas, dois destinos para você tomar uma escolha. Em toda a nossa vida a partir de agora. Em toda a nossa vida. Para que você seja forjado e preparado, para que nós possamos estar preparados, Deus ele vai sempre deixar algo ruim e algo bom. Deus vai deixar na sua frente a escolha de trair ou a escolha de não trair. Deus vai deixar na nossa frente a escolha da infidelidade ou a escolha da fidelidade. Só porque isso, amados, porque não subirá para o céu robôs. Não entrará pessoas que estão assim, agora eu sou isso. Não. Só entrarão no céu as pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor. Por causa do quê? Das suas escolhas. Isso é muito poderoso. A desobediência nos faz prisioneiros. Isso é cruel, amados. Veja, a desobediência do povo de Israel no deserto trouxeram o quê? Consequências, ficaram 40 anos presos no deserto. Eu faço uma pergunta, eu não sei quantos anos você tem, mas claro, trazendo por simbologia, para nós entendermos os 40 anos, significa que cada vez que eu tomo uma escolha errada, eu vou ficar anos redondo ali, parado, indo e voltando. É como se fosse a expressão, você anda, vai e volta,
andando em círculos. Veja, os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos. E olha o que aconteceu com essa geração, sofrendo pela infidelidade de vocês. Olha onde está alcançando as consequências dos nossos pecados, amados. Até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Meu Deus do céu! Isso é muito cruel, amados. Mas o que Deus está deixando bem claro para nós? Que qualquer escolha errada terá consequências graves. Por isso que, como nós estamos trabalhando aqui, de janeiro a janeiro, nós vamos falar do arrependimento. Porque se um de nós errar, vai acarretar os seus filhos, os seus netos, Jesus não voltar até a sua terceira e quarta geração. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Deus dará a oportunidade de ouvir e obedecer. Olha que poderoso. Deus está agora abrindo os nossos olhos para entender. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de obedecer. Ou você ouve o seu coração, ou você ouve o Espírito Santo. Isso é cruel, mas isso é poderoso. Porque daqui para frente, amados, o seu coração vai falar e o Espírito Santo também vai falar. Veja só. Aleluia. Já pensou, Vitor? Nesse momento, Deus te dando a oportunidade de falar assim, eu vou sempre permitir você ouvir o seu coração, mas eu também vou te dar uma opção de você ouvir o Espírito Santo. Amados, há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. Jeremias 17, 9 e 10 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, examino o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Ou seja, as decisões que nós tomamos baseado no nosso coração não vai prevalecer. Em outras palavras, não vai dar frutos, não vai prosperar. Mas se eu ouvir a voz do Espírito Santo, aqui está dizendo, prevalece a vontade do Senhor. Então, amados, que poderoso isso, você saber que daqui para frente o seu coração vai falar e o Espírito Santo. Veja comigo, há caminhos que parecem reto o homem, mas o final conduz à morte. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação lá no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais tentaram pondo-me à prova e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amados, hoje nós temos a oportunidade de tomar uma decisão muito séria. Nunca ouvir o nosso coração. Agora, olha só, Deus dará a oportunidade de ouvir e obedecer a carne ou o Espírito Santo. E também é uma escolha. Quando eu decido escolher a carne, a que a sua carne deseja, eu estou desobedecendo. Agora veja, a terrível diferença entre falar e obedecer. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amados, hoje, o que nós mais vemos hoje são pessoas que estão falando muito e obedecendo pouco. Falam muito do Senhor, inclusive a igreja da apostasia, amados. Falam verdadeiramente detalhes, mas na hora de praticar, não praticam. E isso é terrível. Hoje, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ter uma consciência de que eu devo obedecer. E eu creio que nós vamos obedecer a partir de hoje. Amém? Diga assim comigo, a minha escolha é obedecer. Amados, veja comigo a gravíssima diferença entre falar e obedecer. Nem todo aquele que me diz, olha o que está dizendo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aqueles que faz. Ou seja, aqui está deixando bem claro, não é o fato de falar, é o fato
de fazer. Em outras palavras, não é o fato de demonstrar, na verdade, é o fato de obedecer à vontade do meu Pai que está nos céus. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Sempre Deus dará a oportunidade de escolher. E foi o que me chamou a atenção, Inês, quando eu estava lá e eu prestei atenção e falei assim, meu Deus, agora eu estou entendendo por que muitas coisas Deus não está tirando do meu caminho. Vou falar diferente. Muitas coisas Deus não vai tirar do caminho. É como se fosse, eu poderia tirar para que você passasse direto, mas eu vou permitir para que você escolha. Que eu quero ver agora o teu coração. Amados, isso é muito sério. Então, Senhor, quer dizer que aqueles níveis de tentação que está ali, o Senhor não vai tirar. Não, eu quero você ver passar do lado ali para ver qual é a sua decisão. O que você vai escolher? Amados, isso é para tudo. Deus sempre dará oportunidade obedecer ou desobedecer. E hoje nós estamos ouvindo falar sobre isso. Jesus foi levado ao deserto para passar pelas tentações. Amados, se Jesus foi levado pelo Espírito Santo para mostrar algo, será que nós não seremos levados? Será que você já não está passando por isso? Vamos lá. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se a gente não tivesse lido esse versículo, ou se não tivesse escrito, a gente entenderia, nossa, Deus é mau demais. Deus levou o Espírito Santo, lançou lá no deserto, só para que Jesus fosse tentado? Que maldade! Mas de repente hoje a gente consegue entender que fazia parte do processo. Fazia parte, porque Jesus tinha que mostrar algo. E sabe para quem Jesus tinha que mostrar? Para ele, para o Senhor e para nós. Veja, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras transformem-se em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás veio com um versículo bíblico e Jesus veio com outro versículo bíblico. Está escrito, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele a seu respeito, com as mãos, eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa parte? Foi que os anjos já estavam ali do lado. Era como se fosse, estou esperando acabar essa fase. Parece que os anjos estavam ali aguardando. Quando passou todo o processo, agora sim, vamos lá. Aí chegou. Porque é interessante, olha o que diz. Assim o diabo deixou, imediatamente os anjos vieram e serviram. Ou seja, estava tudo combinado. Aleluia. Estava tudo combinado, amados. Tudo que você vive, está tudo combinado. Tudo faz parte. Só para ver o seu coração. Só para que Deus olhe e fala, verdadeiramente, meu filho e minha filha, você teve duas decisões. Você tomou a escolha... você tinha duas escolhas. Você tomou a decisão correta. Você poderia ter feito isso, se quisesse, mas você fez isso. Amados, e é dessa forma que nós vamos conquistar o reino do Senhor. Jesus fez obediente para que todos pudéssemos ser obedientes. Veja, nós estamos aqui para concluir essa mensagem, amados. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, diga comigo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o segredo de tudo na nossa vida. Obedecer. Enquanto o objetivo de Satanás é fazer você desobedecer. Satanás só pode tocar na gente se nós
desobedecermos. Tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hebreus 5, 7, capítulo 5, versos 7 e 9 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vou repetir. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em outras palavras, o Senhor passou por tudo. Ele sofreu tudo para conquistar a ordem. Porque se não fosse este homem, amados, eu e você jamais conseguiríamos ser obedientes. E para chegar ao ponto mais maravilhoso do que Jesus fez, Jesus sentiu os piores sofrimentos para fazer uma escolha. Será que nós vamos passar pelos piores sofrimentos para fazer uma escolha? Se a palavra de Deus diz que nós sentiremos os mesmos sentimentos, teremos os mesmos sentimentos que Jesus teve antes de chegar na cruz, isso significa que nós vamos passar pelos piores sofrimentos para ter uma escolha. Agora, olha que cruel isso, amados. Mas olha que verdadeiro isso. Vou dar um exemplo. Esses dias tivemos no hospital com a pastora Irene. Estávamos num ambiente num hospital. E nesse hospital, todas as pessoas que estavam do nosso lado, todas estavam em reclamação. Que por motivos? Tinham motivos. Pessoas estavam lá 8, 10 horas, esperando um atendimento. E todo mundo reclamando. E murmurando, reclama do médico, reclama da recepção, reclama do atendimento, reclama... Mas eu estava verdadeiramente num culto de reclamações. E naquele momento, eu pensei, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Cansado, ficamos ali praticamente 48 horas sem dormir direito, sentado, e eu ia para fora, ia lá para dentro, ia lá para fora, mas veio algo no meu coração, você está tendo a maior oportunidade, a melhor oportunidade, se você vai reclamar ou não. Amados, eu entrava para ver a pastora Irene e fazia um momento de descontração para que ela também não focasse, porque é ela que estava passando pelo procedimento, enquanto do nosso lado pessoas reclamando, e eu com vontade de procurar tudo, sabe? Veio um monte de coisa no coração, vontade de reclamar, vontade de ir lá falar com o médico, e falava assim, aleluia, Senhor, muito obrigado. Amados, que dolorido fazer isso. Que dolorido. No pior momento ali, mesmo assim, eu sabia que eu tinha a oportunidade de reclamar, mas eu preferi ficar em silêncio. Por final, tudo começou a fluir. A pastora Irene ficou num lugar praticamente sozinha. O atendimento foi o melhor atendimento que ela teve até hoje, nos quantos anos? 72 anos. Estava tudo fluindo, até a comida, ela disse. Eu nunca comi uma comida tão gostosa, não foi? Foi tudo perfeito. Estamos falando do Hospital do Campo Limpo, amados. Mas eu também quero falar algo poderoso aqui. Na última ocasião que minha mãe ficou por lá, Suzana, eu assisti tantas coisas que eu fui uma das pessoas que mais falei mal desse hospital. E Deus parece que me levou lá só para me arrepender por isso. E eu andava nos corredores me arrependendo de todas as palavras que eu tinha lançado contra aquele hospital. Parece que Deus fez de propósito. Estava tudo combinado. Só para ver o que a gente vai falar. E ali naquele momento eu agradecia. Senhor, muito obrigado. Eu me arrependi pelos pecados que eu havia cometido naquele lugar. Das palavras que... Quantas vezes eu falei mal do Hospital Campo Limpo? Pois... Eu tinha ficado tão traumatizada da última vez que eu fui lá, porque eu fui lá só para tirar uma dor. Só para tirar. Sabe quando aquela injeção que tira a dor?
E na mesma hora eu fui para a sala de cirurgia. Me fizeram uma cirurgia e tiraram minha vesícula. Eu não sabia como é que funcionava isso, eu pensei que foi erro médico e que eles não deveriam ter tirado a minha vesícula, era para ter tirado as pedras só. E aí, irmãos, mas eu senti tão mal, eu parecia que tinha demônio para tudo quanto é canto. Vocês não imaginam o mal que eu passei, mas muito mal mesmo. Eu fiquei tão traumatizada que não podia falar a palavra Hospital Campo Limpo. Então, eu falei, Deus, tudo, menos ir para o Hospital Campo Limpo. Então, quando chegou agora, que eu tive um problema, né? Que eu acordei não enxergando o olho direito, isso é um problema, né? Aí eu fui, aí nós fomos lá, no hospital, no pronto-socorro, e eles falaram que eu tinha que ficar lá, e eles iam pesquisar se existiria um hospital que tratasse do meu assunto, ver se tinha vaga. Aí falou, só a senhora pode ser que a senhora leva um dia, 2 dias, 3 dias, sentada aí na cadeira. Aí eu falei, não, eu não vou ficar sentada na cadeira, não. Mas aí, irmãos, foi tão interessante que logo eles arrumaram uma cama para mim na enfermaria, para eu ficar deitada lá. Mas eles me trataram tão bem, irmãos, mas tão bem. A comida maravilhosa, as enfermeiras super educadas. E aquilo foi mexendo, foi mexendo. Eu falei, olha, o Hospital Campo Limpo não é nada disso. Não é nada daquela impressão que eu tinha. Então, eu dou glória a Deus de Deus ter tirado aquela coisa ruim do meu coração contra aquele hospital. Então, Deus tirou, mostrou que eu posso ir lá e voltar, que não é do jeito que... Aquele dia foi aquele dia, né? Que agora é outra história. Então, para mim, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, sabe? Deus trabalhou na minha mente. Eu tinha que tirar aquela angústia, aquela coisa ruim. E como o Neto falou, até pedir perdão. Porque, gente, tem que orar pelo hospital, aquele hospital. É dia e noite. Muita gente, dia e noite. Não para um minuto. Não para. Você vai no saguão, tá cheio de gente. Aquela turma vai saindo, vai entrando, vai entrando. Então, esse hospital, ele é muito grande, sabe? E ele tem tudo quanto é departamento. Então, tudo quanto é especialidade, né? Mas, olha, aqueles funcionários lá realmente são de Deus, porque aguentar a noite inteira ali, vendo gente doendo, criança, eu fiquei perto da pediatria, criança chorava demais, toda hora tomando injeção, toda hora tomando injeção. Então é isso, Deus sabe o que faz. Todas as coisas, Deus sabe o que faz, né? E eu mesmo com esse problema, é uma coisa que eu morria de medo. Eu pensava muito, já pensou se acordar cego? Então, de repente, eu não pensei mais nisso, assim. Tudo que a gente pensa muito, aquilo que a gente não quer, acontece, e é pura verdade. Mas eu não fiquei traumatizada nem nada, tô normal, né? Era para, sabe, você perdeu uma vista, Deus me livre, mas eu não estou sentindo absolutamente nada de dor, de tristeza, de decepção, nada. Estou sentindo nada, estou normal, estou feliz, sabe? Eu me sinto feliz sem saber do quê. Aleluia. É uma coisa impressionante, né? E depois teve outros lances assim, que eles arrumaram lugar para eu, depois de 2 dias, me arrumaram um lugar no HC, né, no Hospital das Clínicas, e ela falou, aí todas as vezes que você vai no hospital, eles falam, só toma o Uber e vai. Então, quando veio, chegou uma mulher lá no meu quarto e falou, oi, dona Irene. A dona Irene, eu vim buscar a senhora. Eu falei, vem buscar para onde? Eu sou da ambulância. Então, eles mandaram uma ambulância me levar e me trazer. Eu achei incrível isso. E ela fez tudo por mim, ela que deu minha entrada, ela que já está acostumada, né? Já falou com o médico, tudo, eu só fiquei olhando, uma mulher boa que só. Então, aí eu vi a mão de Deus, que eu não tive preocupação de tomar Uber nem nada, né? E estava bem, então eu senti Deus no controle da coisa. Eu senti mesmo. Deus está no controle.
sabe? E vocês olhem, porque ele não conseguiu ver realmente o que está por trás do meu olho, por quê? Porque estourou aqui não é veia, deu uma explosão. Engraçado que quando eu fui há 3 anos atrás, o cara falou, a sua coisa tudo cheio de pontinho que explodiu. Ele tirou fotografia, então a gente vê que esse pontinho assim, parecia a lua, sabe? Igualzinho a lua. E isso ainda, ele falou que ia explodir qualquer hora, e eu não acreditei, né? Então, o que tem no meu olho agora é uma mancha de sangue muito grande. Então, o que acontece? Ela tampa o fundo do olho para ele ver o que é que tem. Ele não sabe se é descolamento de retina, ele falou o nome de outras coisas lá, não sei. Então, ele me deu essa semana para me tomar muita água, muita água, muita água, e dormir quase que em pé para assentar o sangue. Porque aí ele vai ver, segunda-feira, segunda ou terça-feira, ele vai ver o que vai se fazer, o andamento, o progresso da coisa, como é que é. Então, irmãos, eu peço que vocês olhem, porque eu creio, quando eu chegar lá, eu falo, só não tem nada não. Aleluia! Essa é a minha esperança. Muito obrigado. Vamos aplaudir a Jesus, amados. Amados, para a gente encerrar a administração, quando eu estava naquele ambiente, eu me questionava assim, o que eu estou fazendo aqui? E eu não aguentava mais. Mas não saiu uma palavra de reclamação da minha boca. Aleluia. Foi um deserto, amados. E eu vou dizer o seguinte, isso foi na sexta para o sábado. Mas eu quero dizer que na quinta-feira, na célula da Suzana, a gente compartilhou sobre a experiência que Jesus teve no deserto. Amados, tudo que Deus promove na nossa vida é para te colocar uma oportunidade, para você tomar uma escolha. Eu tive muitas oportunidades, eu tive argumentações, claro, mas dentro da nossa realidade, certo? De reclamar, de murmurar, vindo várias ideias, muitas ideias vindo, pessoas mandando ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai lá, avisa lá, por que não fizeram isso, por que não... Eu não vou reclamar, não vou fazer nada. Eu entrei aqui, não vou falar com o aeromoço, perdão. Eu não vou falar com a enfermeira, não vou falar com o gerente o diretor, não vou falar com ninguém. Do jeito que eu tô aqui, eu vou ficar. Aí a senhorita veio, vem pra cá, trouxe. Tá aqui a janta, tá aqui o café, até então tudo bem. Vai tudo fluindo, um ambiente maravilhoso, limpo. Eu falei, o importante é ela tá bem. E aí, de repente, veio a ambulância, levou lá pro hospital, ficou com ela, depois voltou. Parecia mais que a gente estava num, sei lá, um evento. Não foi, pastora? Foi totalmente diferente. Mas aonde eu atribuo isso? Primeiro, as orações dos amados, porque todos vocês oraram. Muito obrigado. Muitos irmãos estavam orando por nós, mas também eu tinha que fazer a minha parte. Não tem outro jeito, amados. Se for para abrir a boca para reclamar, não faça isso. Porque o que mais destrói o ser humano hoje é a oportunidade de desobedecer a Deus, que é reclamando. Fica do lado de alguém que só murmura, amados. Não tem como. Vamos avançar. Estando angustiado, olha só o que Jesus passou por causa do processo da obediência. Estando angustiado, ele orou ainda intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Amados, olha o que Jesus passou e sofreu para obedecer. Outro, Mateus 26:39 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai. Olha que poderoso isso, amados. Foi esta oração que nos deu a oportunidade e a força de obedecer. Diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amados, nessa decisão, nessas palavras, nessa escolha, hoje nos dá o direito, a oportunidade de sermos salvos. Jesus obedeceu até a morte. Essa foi a escolha de Jesus em todo o tempo. E diz, João 19:30, tendo-o provado, meu Deus, tendo-o provado, Jesus disse, na verdade ele tinha ali, colocaram o vinagre na boca dele, Jesus disse, e está consumado.
Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Amados, neste momento, Jesus estava fazendo a maior decisão de todas. Ele estava tomando a maior decisão de todas. Ele disse: está tudo consumado. Está resolvido. Missão cumprida. Eu obedeci até a morte. Amados, será que nós estamos preparados para passar por tudo que Jesus passou? Jesus teve a oportunidade de comer o pão quando Satanás disse. Jesus teve a oportunidade de pular de cima do precipício e os anjos pegar ele. Jesus teve a oportunidade de ter tudo como tudo que ele quisesse, porque ele era uma pessoa que não tinha onde inclinar a cabeça. Ele poderia ter os melhores lugares, ele poderia ter tudo. Olha as oportunidades que Jesus teve. E por fim, Jesus estava de frente do Senhor e disse: Senhor, se não tiver outra opção, mas que não importa outra opção, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, seja feita a tua vontade. E Jesus então se levantou, e quando ele se levantou, e depois de ter suado sangue, amados. O que significa suar sangue? O nível de angústia que ele viveu. O nível de angústia que ele passou por causa de uma decisão chamado obediência. Às vezes, amados, nós não aguentamos nem uma xingadinha. Já é motivo para desobedecer, pois Jesus suou sangue, mas obedeceu. Amados, para concluir, Jesus veio nos tirar de Adão. E nós queremos concluir com essa parte. A obediência traz consequências eternas. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores. Agora, amados, olha isso. Assim como por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, em outras palavras, da mesma forma como lá no Jardim do Éden, a desobediência nos trouxe a morte, agora, por causa de Jesus, a obediência nos trouxe a vida. Aleluia. Mas a oportunidade de tomar decisões cabe a nós. Você pode ficar um dia no hospital, não estou profetizando isso, pelo contrário, você nunca. E se for para entrar no hospital é para pregar e para orar. Que você faça isso. Mas se um dia Deus te der a oportunidade de ir para o hospital, lembre-se disso, Jesus suou sangue e não abriu a boca. E como diz a palavra, ele foi calado como ovelha muda direto ao matadouro. Amados, uma sugestão. Se alguém está do seu lado e só reclama, saia de perto dela. Primeiro, saia, se arrependa por ela, porque eu tive que me arrepender por todas as palavras negativas que eu falei contra o Hospital do Campo Limpo. E na hora que eu não falei para a senhora, eu falei: mãe, eu vou ali e já volto. A senhora: você vai embora? Não, vou andar no hospital. Amados, eu andava no hospital me arrependendo, não só por mim, mas eu me arrependia por tudo que estava acontecendo naquele lugar. Mas o arrependimento que eu fiz, eu falei: Senhor, me perdoa, porque várias vezes eu falei muito mal desse hospital. Eu me arrependo em nome de Jesus. E a minha missão naquele momento, pastor Irene, não foi nem ficar com a senhora lá, mas Deus me deu a oportunidade de me arrepender naquele lugar. Isso foi muito poderoso. Hoje temos uma poderosa escolha: obedecer até a morte. Amém? Amados, que essa mensagem fique no nosso coração, porque sempre Deus vai nos dar duas escolhas e uma decisão. Teremos ali o errado, o certo, teremos o coração, o Espírito Santo, teremos a carne, o Espírito Santo, e teremos uma decisão muito nobre para tomar, pois a atitude nobre é obedecer. Satanás vai fazer de tudo para você desobedecer. Ele pode até lançar no teu coração, não importa, mas o importante é o que você vai fazer. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer pela mensagem dessa noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, porque tudo que tem acontecido, o Senhor nos deu a oportunidade de não reclamar, de não murmurar, tudo dando errado e a gente continua, Senhor, observando, mas eu creio, Senhor, que muitas coisas podem acontecer e o Senhor vai nos dar a oportunidade de tomar a melhor decisão e que essa decisão, Senhor, seja
a obediência. Nós não queremos desobedecer a tua palavra, por isso, Senhor, pedimos que a tua graça seja abundante em nossas vidas. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos, meu Pai, agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a tua voz, pois muitos, Senhor, já não têm mais essa oportunidade. Outros, Senhor, já não têm mais oportunidade porque não está mais entre nós. Já foi decidido a tua eternidade, a sua eternidade. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui para agradecer, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de tomarmos a decisão correta. Nós nos arrependemos no mais poderoso nome de Jesus. Amados, todos que estão aqui comigo, você que está em casa, onde quer que você esteja, feche seus olhos, repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que muitas vezes as minhas escolhas, as minhas decisões não te agradou. Eu me arrependo de todas as decisões erradas. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Senhor Jesus, estabeleça em mim a tua santidade e a tua justiça. Senhor Jesus, coloque meu coração sempre à tua vontade. Me ajuda, Senhor, nas decisões que vou tomar daqui em diante. Eu quero te obedecer, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Nós, muito poderoso, quero agradecer a todos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe. Sábado estaremos de volta. Temos uma ministração muito poderosa que ela já está preparada há 2 semanas, porque no sábado que nós vamos compartilhar, o Senhor nos deu a oportunidade de estar lá no Hospital do Campo Limpo, né, amada? Aleluia.